Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre excelentes objetivos de aprendizagem. Como você pode definir um objetivo de aprendizagem que vai te possibilitar ter uma jornada de estudo para te levar ao nível de profundidade que você almeja aí para determinado contexto da sua carreira e tudo mais. A gente vai dar um exemplo aqui baseado, obviamente, em tecnologia, beleza? Pensando que a gente quer aprender um framework novo, ou quer se aprofundar num framework novo, numa biblioteca nova, ou algo do gênero. Eu vou fazer isso duas vezes, né? Um para o framework de back-end e um para o framework, uma para a biblioteca, framework, sei lá, de front-end. Só para você ver um pouquinho. Também aqui nesse vídeo, no final desse vídeo, eu vou te contar sobre um novo treinamento que a gente lançou aqui, né, no ecossistema Dev Eficiente, que chama Máquina de Aprender. Tem uma ligação íntima com o conteúdo que eu vou te passar aqui nesse vídeo, beleza? Então, se isso te interessa, esse é um tema que você quer melhorar e tudo mais, também segura até o final que eu vou te contar um pouco sobre isso. Então, partiu, né? Beleza. Então, quando a gente fala de elementos necessários para você construir uma ótima jornada de aprendizagem, eu costumo falar, né, que a gente precisa aqui de, no mundo ideal, 5 elementos. Você precisa de um objetivo de aprendizagem que realmente te guie, te leve para onde você quer. Você precisa alinhar suas expectativas em relação a buscar esse objetivo de aprendizagem, né? O quão pronta, preparado você se sente aí. Você precisa bolar um mecanismo interessante para selecionar as teorias que são necessárias para que você consiga buscar o nível que você quer dentro do seu objetivo. Você precisa conseguir construir, né, um conjunto de práticas que vão te habilitar a aplicar aquela teoria de novo na profundidade que você precisa dado o seu objetivo. E você precisa tentar construir aí, né, um mecanismo de feedback, conseguir saber o mais cedo possível se você está indo para o caminho equivocado. Será que você entendeu aquela teoria que você acabou de consumir da maneira que deveria ter entendido? Será que você está aplicando aquela teoria da maneira que deveria ser aplicada? Como é que você pode conseguir feedbacks sobre isso, beleza? Então, eu vou focar aqui nesse vídeo sobre especificidade do objetivo de aprendizagem. Então, qual que é, na minha opinião, a principal falha aí quando você vai definir um objetivo de aprendizagem? Deixa eu te mostrar aqui. Então, olha só, né? Já troquei aqui de tela, então vou te mostrar o que é, na minha opinião, né, a principal falha. Imagina que eu quero definir aqui um objetivo de aprendizagem, né? Então, vou botar aqui, ó, objetivo aprendizagem.md. Quero definir aqui, ó, um objetivo de aprendizagem e fala assim: imagina que você quer aprender sobre Spring Boot, beleza? Aí você vem aqui e coloca assim: quero aprender Spring Boot. Então, outro exemplo. Aqui, ó. Quero aprender React. Então, esse tipo de objetivo de aprendizagem, em geral, ele vai até funcionar como um sabotador para você. Quero aprender, você vai te levar para onde? O que significa aprender? Você quer aprender em que nível de profundidade? Aprender para quê? Quais são os critérios de aceite quando você fala que você quer aprender? O que você quer aprender dentro do Spring Boot e tudo mais? De vez em quando é pior do que isso. Você pode colocar assim, ó. Quero aprender a construir aplicações web com Java. E aí, abriu mais ainda o objetivo, né? Você vai, que tipo de aplicação web que você quer fazer? Aqui tem as páginas que são renderizadas no servidor? É só API? O que você vai utilizar para fazer a aplicação web com Java? Você vai precisar colocar, né, usar um Tomcat separado, um servidor separado, vai querer deployar a sua aplicação desse jeito, vai querer utilizar, né, um servidor com aplicação embedada lá dentro já, né, que é o estilo mais comum hoje em dia, quando você containeriza tudo e tudo mais. Então, tem alguns elementos que são importantes quando você vai definir um objetivo de aprendizagem, ou pelo menos que eu considero que são importantes. Então, especificamente olhando para o objetivo de aprendizagem, o elemento central, o mais importante aí para você é que o seu objetivo tenha uma ação muito bem definida, beleza? Assim, o que é que você, quando você olha para o horizonte e você imagina que você passou por essa jornada de aprendizagem, o que você de fato quer conseguir fazer? Então você pode trocar aqui para algo assim, ó. Quero construir CRUDs super básicos. Quero construir CRUDs super básicos com campo
com os CRUDs aqui, ó, super básicos, apenas com campos simples e sem relacionamentos, por exemplo, aqui, utilizando Java para web. Então, aqui, a parte do Java para web ainda está aberta, né? O que é que você vai querer utilizar do Java para web? Tem coisa que você pode pensar aí. Mas agora você já olha e fala assim, eu quero construir CRUD super... Eu quero fazer, então, cadastros... Você pode vir aqui, ó, e fazer assim, ó, exemplos. Cadastro de clientes, pedidos, produtos, itens da minha casa e por aí vai. Vou deixar aqui, né? Dar aqui esse exemplo aqui. Beleza? Então, percebe que agora você bate o olho e aqui já é uma parada que te guia, porque você fala assim, beleza, eu vou querer fazer um cadastro que vai ter isso, isso e isso, eu vou querer fazer isso com Java para web. A partir daí você vai falar assim, o que é que de Java para web eu preciso usar para fazer um cadastro? Já é muito diferente de eu quero aprender Java para web. O que você quer fazer? Então, ter uma ação muito bem definida te ajuda bastante. Que nem aqui, ó, quero aprender React, não. Quero reproduzir a timeline do TweetDeck, sei lá se chama assim ainda, com React. Beleza? Aqui. Então aqui, esse React aqui, né, já tem um elemento interessante que eu já vou falar para você agora. Mas aqui a gente fez a primeira coisa que é importante, né? Que é elementos de um objetivo de aprendizagem. Então aqui você tem que ter uma ação muito bem definida, né? O que você de fato quer ser capaz aí de fazer. Então você pode botar assim, ó, quero ser capaz de construir, quero ser capaz de reproduzir a timeline do TweetDeck com React. Você tem que ter aqui, né, uma ação muito bem definida, o que você quer ser capaz de fazer. Beleza? Primeira coisa. Aí aqui, uma segunda coisa que é muito importante quando você fala, pelo menos na minha opinião, quando você fala de elementos de um objetivo de aprendizagem, é você estabelecer, né, o nível de profundidade que você quer chegar. Porque todo mundo não, né, mas muitas vezes a galera entende que uma jornada de aprendizagem é obrigatoriamente para te levar para um nível de você aplicar coisas. Eu quero escrever código. Não, de vez em quando você só quer entender. Você pode botar aqui, ó. Eu quero ser capaz de entender como construir CRUDs. Percebe que ser capaz de entender é uma exigência cognitiva, digamos assim, né? Se inspirando na taxonomia de Bloom, que é uma taxonomia, né? Um nível de classificação de exigências cognitivas para você ir executando coisas. Entender geralmente é a primeira, na taxonomia de Bloom, é a coisa mais elementar possível. Eu quero, antes até de entender, né? Eu quero, lá eles chamam de lembrar, mas eu quero ser capaz de participar de conversas sobre como construir. Então, imagina que você só quer estar num papo e sacar assim, poxa, acho que eu tô lembrando mais ou menos. Ah, não, eu quero ser capaz de entender aqui. Então, imagina que você quer falar assim, eu quero ser capaz de entender e explicar sobre como construir. Então, pode ser que para você explicar alguma coisa, você precise praticar de verdade, beleza? Mas não necessariamente você vai querer praticar na intensidade que é necessária para você ficar fluido ou fluida com aquilo. Você só quer saber, você só quer ser capaz de explicar. Ou você pode falar que você quer, eu quero ser capaz de construir. Pô, então você quer ser capaz de construir, quer dizer que isso tem que ser fluido para você. Se é fluido, você não vai praticar só um pouco nesse nível aqui, né? Então, você colocar aqui, né, um elemento que é muito importante é o nível de exigência cognitiva do seu. Aqui é só isso aqui, né? Então, aqui de novo, quero ser capaz de reproduzir, né, a timeline do TweetDeck com React. Então, aqui já está estabelecido, né, que você quer ser capaz de fato construir ali, né, reconstruir essa timeline do TweetDeck com React. Então, aqui, com essas duas coisas, você já define objetivos de aprendizagem muito mais legais. Objetivo específico, pá, e o nível de exigência cognitiva. Beleza? Mas aí vem agora um terceiro elemento que é muito importante, que é quais são ali, né, as ferramentas, pensando em tecnologia, né, quais são em computação, pensando em computação, quais são as tecnologias, por exemplo, né, frameworks, bibliotecas e quaisquer outras coisas que eu quero utilizar nessa minha jornada. Aqui é uma coisa importante, porque percebe que você vai
fazendo o quê, né? Criando, de fato, uma visão mais tangível do que você vai precisar estudar. Então, vou dar um exemplo, eu quero ser capaz de construir CRUDs super básicos, utilizando o Spring Boot. Aqui, né, eu poderia especificar mais ainda, utilizando os módulos do Spring MVC e do Spring Data JPA e não sei o que lá, com Spring Boot. Aqui, né, com React, o React é uma biblioteca muito específica, então tá tudo bem, mas você poderia ainda fazer assim, ó. Quero ser capaz de reproduzir a timeline do TweetDeck com React, utilizando bastante a parte de hooks aqui. Porque aí você já sabe, né? Acho que o React hoje até já descontinuou você criar os componentes através de classes e gerenciar o estado ali, né? Acho que hoje é tudo via função e tem os hooks para fazer a arte aí para você. Mas aqui percebe que os objetos aqui, ó, necessários para alcançar o seu objetivo. Então assim, quero ser capaz de construir CRUDs super básicos utilizando o Spring Boot. Então, percebe, agora você já fechou mais o seu objetivo de aprendizagem. Você quer fazer os CRUDs utilizando o Spring Boot. Você já sabe agora que você não vai estudar Micronaut, Quarkus e não sei o que, Jakarta-E ou outras implementações do Jakarta-E. Você não vai estudar isso agora, pelo menos não agora. Beleza? Você vai focar no Spring Boot. Se você passar por essas outras tecnologias, não vai ser para aprender a fazer o que você quer fazer aqui. Você pode passar por lá para enriquecer o seu estudo. Então, se você quer ser capaz de construir um CRUD super básico utilizando o Spring Boot, talvez com uma batida de olho na explicação do Micronaut, você já deveria entender o que tem lá no Micronaut, porque as coisas têm uma taxa de transferência de aprendizagem alta aí. Então, beleza, né? Fiz isso daqui. Quero ser capaz de produzir agora Quero ser capaz de produzir a timeline do TweetDeck com React utilizando bastante a parte de hooks. Beleza, então aqui você tem esse terceiro elemento. Vamos para o quarto elemento, que é o contexto de utilização desse seu objetivo de aprendizagem. Uma coisa é você querer fazer, por exemplo, CRUDs super básicos, beleza? Pelo esporte, na sua casa, porque você está no processo de evolução agora e você quer dar esse passo. Outra coisa é você falar assim. Então, papá, né? Vou botar a partir daqui. O contexto de uso desse... Calma aí, vou botar assim. Ó. Eu preciso dessa habilidade para começar a concorrer a vagas de dev júnior ou estágio em empresas legais. Então, aqui, né, quando você coloca... deixa eu quebrar essa linha. Aqui. Quando você coloca o contexto que você quer usar, isso também vai te fazer refletir mais, que é assim, caramba, nesse contexto dessas empresas, talvez eu tenha que fazer isso muito rápido. Se eu tenho que fazer isso muito rápido, talvez eu queira, na hora de fazer as práticas, eu queira praticar, sei lá, com cronômetro. Eu queira praticar, sei lá, né, quando eu tô muito cansado, para ver se mesmo cansado, em alguma hora eu vou conseguir fazer a parada com um pouco mais de maestria dentro desse nível que eu quero buscar. Então, saber o contexto vai influenciar em como você vai se preparar. Imagina que você quer fazer isso para concorrer a vagas de blá blá em empresas que usam quadros para eu demonstrar meu conhecimento. Percebe que você botou mais contexto aqui agora, né? Você vai participar dessas empresas, né? Com essas entrevistas que a galera chama aí de quadro branco, né? Whiteboard, sei lá o nome e tal. E você vai querer escrever, né, esse fluxo de codar esse CRUD num quadro branco. Você pode transferir isso para eu quero passar numa empresa que tem uma etapa de code interview mais pesada e eu vou ter que escrever, né, o algoritmo para resolver o problema que vai ser dado ali para mim num quadro branco. É diferente de usar uma ideia. Bem diferente. Bem diferente. Beleza? Então você pode, né, brincar com isso. Aí você poderia vir aqui, né, aqui embaixo poderia ser para isso. Aqui quero ser capaz de produzir a timeline do TweetDeck com React utilizando bastante a parte de hooks. Eu preciso deste conhecimento, pois planejo no futuro começar a criar conteúdo sobre isso na internet.
Então, quando você olha, por exemplo, esse contexto, você vai ver que você vai ter coisas que você vai colocar no seu plano de estudo que você vai construir, que talvez vá além do React. Pô, você vai querer sacar um pouco de como é que fala num vídeo, você vai querer treinar um pouco disso, né? Você vai querer treinar um pouco, escrever a parada e por aí vai. Então, o contexto de uso da habilidade desejada. E aí, se você quiser enriquecer ainda mais a parada, você pode colocar critérios de aceite para aquele objetivo de aprendizagem. Então, por exemplo, quando você olha aqui, ó, você pode fazer assim, então, se você quer, né, começar a concorrer, eu vou considerar que estou pronto ou pronta neste conhecimento quando uma pessoa plena me avaliar e falar que estou bem. Você agora criou uma condição inclusive de parada para o seu estudo, que é o seu critério de aceite. Então, se uma pessoa que é plena falar que você está bem, você pode botar 2, 3, quando você quiser, que eu estou dando exemplo. Se uma pessoa plena falar que você está bem, você fala assim, beleza, acho que eu cheguei aonde eu quero. Acho que eu cheguei aonde eu quero. Então, botar aqui, ó, critério de aceite para o seu estudo pode fazer muita diferença para o seu objetivo de aprendizagem. E aí, gente, não tem muito aqui, né? Mistério, né? Se eu for pegar, deixa eu só salvar isso daqui, para depois compartilhar aqui na descrição. Se você olhar para isso daqui, fica muito nítido que quem define o objetivo de aprendizagem com esses elementos está muito na frente, quando você pensa em eficácia do estudo, de quem está definindo objetivos de aprendizagem que são completamente abertos e tudo mais. Obviamente que de vez em quando você pode pensar assim, mas assim, eu não sei todas essas informações de partida. Tudo bem. Aí você faz um passo anterior para saber essas informações. Tá tudo certo. Eu lembro quando eu fui aprender sobre blockchain, qual que era o meu critério de aceite. Eu queria me sentir preparado. O meu objetivo é eu queria me sentir preparado para criar um curso na Alura sobre blockchain. Esse era o meu objetivo, né? Eu queria criar esse curso com blockchain. Ainda era muito aberto, porque eu não sabia muita coisa de blockchain. Eu não sabia quais eram as tecnologias em volta do blockchain, que tinha blockchain privada, que tinha blockchain pública e não sei o que lá. Mas aí eu já pensei assim, eu preciso ir ali, né? Naquela época isso não estava ainda muito nítido na minha cabeça, era bem empírico. Aí para mim, continua um processo de empirismo, obviamente, mas agora eu tenho mais argumentação para mostrar e tal, né? Acho que é mais conhecimento mesmo, enfim. Eu falei assim, mas isso já era nítido. Eu falei assim, eu preciso ter alguém que o mercado considere que manja de blockchain para dizer que o que eu estou sabendo de blockchain faz sentido. Aí eu achei um grupo de WhatsApp, aí um chefe meu da Kaelon, né, Sérgio, me indicou uma pessoa de blockchain que ele conhecia, que trabalhava com isso, né, no mundo financeiro aqui do Brasil. Eu mandei mensagem para essa pessoa pelo LinkedIn, ela aceitou se encontrar comigo, a gente bateu o papo, eu percebi que no papo eu falei, caramba, acho que eu tô bem com isso. Aí eu entrei num grupo de WhatsApp só sobre blockchain no Brasil, e ainda também foi passando mais o tempo, eu escrevi um post no Medium, muito tempo atrás, sobre as minhas impressões, sobre a minha jornada de aprendizagem ali do blockchain. Então percebe que eu criei essa condição, esse critério de aceite, já desde o início. Só que antes eu não sabia nem o que estudar. Então eu fiz uma etapa de exploração. Eu peguei um tempo, não determinado ali, né? Onde eu fui consumindo conteúdos de blockchain, até que clicou na minha cabeça. Caramba, eu acho que eu entendi. Aí eu validei esse meu achismo que eu entendi para bolar o meu plano de aprendizagem também. Então, a ideia se aplica a esses cenários e tudo mais. Beleza? Então, bom, o conteúdo era esse, beleza? E agora eu queria mostrar um pouquinho para você do nosso treinamento novo, né? O mais novo treinamento que a gente está lançando aqui no ecossistema Dev Eficiente. Beleza? Então, a gente criou um treinamento que chama Máquina de Aprender. Deixa eu te mostrar aqui, né, a página dele bonitinha e tudo mais. Então, só para você ver aqui um pouquinho, né? Então, o que é, né, o Máquina de Aprender? É justamente para te dar um método que é realmente eficaz
para você construir jornadas de aprendizagem. Por que a gente entendeu que esse era, né, um treinamento importante? Porque assim, a regra do jogo é básica. Quem estuda mais tende a chegar mais longe, né? Essa é a regra padrão. E você tem uma maneira de estudar que é realmente ali, né, pragmática, que tem um método por trás, que você pode aplicar para qualquer tipo de coisa que você queira aprender no seu dia a dia, né? E, obviamente, né, a gente olha aqui muito para o viés profissional, mas de vez em quando você quer aprender coisas que vão além da sua profissão, hobbies novos e por aí vai. Mas focando na profissão, ser uma pessoa, né, que é uma máquina de aprender é uma habilidade cada vez mais desejada pelo mercado e faz diferença na nossa carreira para você conseguir se movimentar, né, se adaptar a novos lugares e tudo mais. E essa é uma coisa, falando especificamente por mim, que eu acho que eu fui construindo com o tempo, beleza? Estudando bastante, aprendendo várias coisas novas e construindo um método. Então, aqui você vai ver que a gente especifica um pouco, né, o método. Eu falei para vocês aqui hoje, né, um pouco sobre esse daqui. Aí você tem várias coisas que você pode incrementar no sentido de por que tem isso, por que aquilo, por que cada elemento é importante e tudo mais. Mas qual que é a ideia? Quando você acabar o treinamento, você vai ser capaz de montar jornada de aprendizagem para o que você quiser, no nível de profundidade que você quiser. Você vai ter uma pessoa muito mais pronto para isso. E obviamente que isso vai fazer bastante diferença aí no seu dia a dia. Beleza? Então olha só, o valor dele aqui, né, da jornada do máquina de aprender, o valor dele padrão é de R$350 à vista em até 12 vezes de R$ 34,93. Mas durante a semana que eu estou gravando este vídeo, que é uma semana especial dentro do ecossistema do DR Eficiente, uma semana que a gente chama de pós-lançamento aí, né? Para quem quiser adquirir, vai sair aí com 25% de desconto, beleza? Então, eu vou deixar o link aqui para uma outra página que já está com esse valor certinho, mas vai sair, ó, com 25% de desconto. Então é 350 vezes 0,75, que vai dar ali, né, R$ 262,50 e você ainda vai poder dividir em 12. Então assim, se isso faz sentido para você, né, se você realmente quer estudar de maneira mais eficaz, conseguir, né, acelerar o seu processo de desenvolvimento profissional, aprender coisas mais rápidas, conseguir, né, ter um nível de adaptabilidade para novos contextos maior, eu acho que esse treinamento vai fazer bastante diferença para você. Como é de praxe aqui, né, no DR Eficiente, no nosso ecossistema, a gente dá 30 dias de garantia. Aí, por quê? Porque em 30 dias a gente entende que você tem o tempo suficiente para explorar, beleza, o nosso treinamento e entender se o que a gente está te oferecendo realmente faz sentido para o seu contexto. Beleza? Basicamente, é isso. Então, você vai ter aí 25% de desconto para poder entrar e aí eu espero que isso faça sentido para o seu momento. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida sobre o conteúdo, deixa comentário aqui. Qualquer dúvida sobre o treinamento, deixa comentário aqui também no vídeo, que aí eu ajudo você com a resposta, beleza? Mas no final era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem qualquer dúvida, deixa um comentário aqui também. E eu te espero aqui no nosso treinamento Máquina de Aprender. Era isso.